Bom dia, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de abrirmos mais uma vez a sua palavra nesse Dia dos Pais, um dia especial para os pais da nossa igreja. E Deus nos oportuniza na sua palavra de falarmos sobre a vida de um homem. Temos vários homens que poderíamos utilizar como exemplo de vida dedicada a Deus, mas eu quero na manhã de hoje falar sobre um homem chamado Jó. Então, Jó, um exemplo de pai. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó, um exemplo de pai. Vamos orar. Senhor, nós pedimos na manhã de hoje que a Tua palavra possa nos orientar, nos dar sabedoria, para que nós possamos viver uma vida que Te agrada, uma vida que glorifique o nosso Deus Todo-Poderoso, com o nosso testemunho de vida santificada na Tua presença, Deus, e nós como pais possamos fazer a Tua vontade, sendo um exemplo aos nossos filhos, para que eles possam olhar para nós e ver Cristo Jesus resplandecer através do nosso caminhar por esse mundo. Usa a Tua palavra, o exemplo desse servo Jó, que em meio a todas as dificuldades glorificou o Teu santo nome. E ajuda-nos da mesma forma assim procedermos. É em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém. Jó, um exemplo de pai. Irmãos, é Dia dos Pais, mas essa mensagem ela é aplicável na vida de cada um que é salvo em Cristo Jesus. Então, um homem digno aos olhos de Deus, assim como todo crente deve ser em seu andar neste mundo, é Jó. A vida de Jó demonstra como Deus trabalha na vida de cada crente e muitas vezes nos leva a perguntar por que as coisas ruins acontecem com aqueles que são fiéis a Deus. É difícil de responder, mas o crente sabe que Deus está sempre no controle de todas as situações. Não importa o que nos aconteça, tudo está debaixo da soberania de Deus. Jó cria no Senhor. Ele sabia que Deus estava no seu trono e no controle total de sua vida. Embora tivesse algumas dificuldades, algumas tragédias que ocorreram sobre a sua vida, terríveis, ele sabia que tudo isto, e além do mais, estava no controle de Deus. E nós lemos no versículo 1 que Jó era um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem íntegro, um homem digno diante dos olhos de Deus. Versículos 2 e 3 mostram que ele tinha 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos, e ele era um homem que possuía riquezas, gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era muitíssimo rico, tinha servos sob sua responsabilidade. Então a Bíblia nos mostra que era um homem temente a Deus e rico também materialmente. A Bíblia também nos mostra, a partir do versículo 6, que Satanás aparece na presença de Deus. Ele diz: um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Ele se apresentou diante de Deus e perguntou, Deus pergunta a Satanás o que ele achava da vida de Jó, o que ele achava do testemunho de Jó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem, para onde vais? E ele disse: de rodear a terra e passear. E disse o Senhor Deus a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus destaca a fidelidade de Jó em relação a Deus e seu relacionamento. Satanás usa das artimanhas, como usa nos dias de hoje. Ele pergunta, indaga de Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor, depois de Deus mostrar que Jó era um homem fiel a Deus. Ele diz, porventura teme Jó de balde? Quer dizer, Jó te teme por nada? Porventura, versículo 10, não o cercaste a ele, a sua casa e a tudo que tem, com o melhor que tinha, que tu poderia dar a ele? A obra de tuas mãos o abençoaste, e o gado se tem aumentado na terra. E ele diz no versículo 11, Satanás sugere, estende a tua mão sobre a vida daquilo que tu tem abençoado a Jó e verifica se ele não vai blasfemar de ti. Ou seja, Satanás está dizendo para Deus, Jó só é fiel porque tu tem abençoado a Jó. E o Senhor no versículo 12 responde, diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Então, um homem fiel a Deus, e Deus permite com que Satanás toque na vida desse homem. Por quê? Porque Deus sabia que Jó era fiel, não porque Deus o abençoava. Jó era fiel porque escolheu a comunhão com Deus, ser fiel a Deus e temer a Deus. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Então Satanás, não satisfeito em relação à fidelidade de Jó, depois de Deus ter tirado dele os filhos, depois de Deus ter tirado deles os servos e todos os bens materiais, Satanás diz, ele ainda te teme porque tu tem abençoado a ele. Toca na saúde dele e tu vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então Satanás incitou o Senhor e o Senhor permitiu ainda que Satanás o afligisse fisicamente. Além das coisas materiais, além de perder a família, Deus ainda permitiu que Jó tivesse um sofrimento profundo na sua carne. Mas nós vemos que dentro da palavra de Deus, apesar de todo esse ocorrido, Jó permaneceu fiel. Por quê? Porque Jó era um homem temente a Deus, porque ele escolheu servir ao Senhor, não porque o Senhor abençoou. Jó, capítulo 1, versículo 22, ele diz, depois de ter perdido os seus bens, seus servos e a sua família, em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja o que a palavra de Deus diz. E depois, no versículo capítulo 42 do livro de Jó, versículos 7 a 8, e sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz e a o Tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Jó sempre foi fiel. Antes de ter riqueza, quando teve riqueza, no meio das tribulações, ao perder a sua família, seus filhos, filhas, seus bens, a sua saúde, ele sempre se manteve íntegro diante de Deus e dos homens, porque Jó escolheu servir a Deus. Isso é um desafio para nossas vidas, irmãos. Jó nunca perdeu a sua fé em Deus, mesmo que as circunstâncias dolorosas provocadas por Satanás contra ele, tocando no íntimo do seu ser, no íntimo da sua carne, Jó permaneceu fiel. É difícil, irmãos, nós imaginarmos a perda de tudo na nossa vida, nossa casa, nossas posses, nossos filhos. Será que nós permaneceríamos fiéis como o servo Jó permaneceu fiel? O homem natural sucumbiria, ele entraria em depressão em meio a uma perda desse tamanho, uma dificuldade desse tamanho. Jó, embora deprimido, e a palavra de Deus narra isso, se o irmão abrir ali para o capítulo 3, versículos de 1 a 26, mostra que Jó
amaldiçoou o seu nascimento, mas Jó jamais amaldiçoou a Deus. Jó jamais atribuiu a Deus as consequências do dano que aconteceu sobre a sua vida. Jó 2, 9 e 10. Jó 2, 9 e 10. A mulher de Jó, depois de tudo que aconteceu, olha o que ela diz. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Ou seja, a tua fé, tu ainda retens? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém Jó disse: como uma doida falas, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios contra o Senhor. Então o homem natural, irmãos, não tem como servir a Deus, mas o homem que tem o Espírito de Deus, o homem que é orientado pelo Espírito, como esse homem Jó foi orientado, ele em meio a essas tribulações, ele permanece fiel. E a palavra de Deus mostra que depois os 3 amigos de Jó chegaram, ao invés de consolarem ele, ao invés de darem conselhos, eles passaram a acusar a Jó. Então, além de tudo que ele perdeu, ainda esses 3 amigos da onça chegaram para acusar: tu está em pecado, é por isso que a tua vida está desgraçada assim. Mas não é assim que funciona diante de Deus, irmãos. Deus não tem prazer em punir ninguém, e Jó sabia disso, que ele não estava sendo punido. Não porque Jó fosse o melhor dos homens, conforme Deus até diz que ele realmente era temente a Deus, se desviava do mal, mas não é por isso. Mas Jó era um homem fiel a Deus, e ele sabia que Deus estava o provando para lhe aperfeiçoar e não para lhe prejudicar, porque Jó se relacionava com Deus, e isso era o suficiente para Jó. Ele sabia que Deus não tinha uma atitude de querer prejudicar a sua vida, e sim prazer de comunhão. Então Jó, em razão desse relacionamento diário com Deus, íntimo com Deus, ele suportou todas as perdas, suportou o amaldiçoamento da sua mulher, suportou seus amigos da onça, tudo porque ele escolheu servir a Deus. Tinha uma intimidade, tinha uma confiança pessoal no Senhor. Jó 13:15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Então, quando a esposa de Jó sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus, o que ele disse? Receberíamos o bem de Deus e não o mal. Ele saiu em defesa de Deus. Deus não precisa de defesa, mas ele mostrou que ele tinha o prazer em servir a Deus. Falas como uma doida, falas como uma desequilibrada, ou seja, uma pessoa que não confia em Deus. Ela, no momento da tribulação, perde as estribeiras. Ela, no momento da tribulação, perde a esperança. Mas Jó não. Jó se manteve firme. Então, em razão dessa intimidade com Deus, irmãos, Jó foi o que foi. Um exemplo de servo fiel. Além de ser um exemplo de servo fiel, nós vamos ver rapidamente um exemplo de um pai fiel. Primeiro, um pai fiel perante Deus, versículo 1, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Em relação a Deus, Deus olhando para a vida de Jó, Deus falando sobre Jó, ele disse: eu me agrado desse homem, porque ele é íntegro, reto e me teme. Um exemplo de pai. Versículo 8, disse o Senhor a Satanás: olha só o Senhor dando testemunho para o demônio. Observaste o meu servo Jó? Não há homem como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há como esse homem. Então, o que é ser íntegro? O que é ser reto? O que é ser honesto? O que é ser confiável? É dizer e fazer. Ou seja, eu falo e faço aquilo que eu digo. Vida de Jó era conduzida com tudo que saía da boca dele, era da intimidade com Deus. Então ele mostrava a intimidade, por isso que Deus deu esse testemunho sobre a vida desse homem. Porque ele mostrava com a sua vida diante de Deus e dos homens e de Satanás, de que ele era um homem fiel. Jó 16:19, eis que também agora está a minha testemunha no céu, o meu fiador nas alturas. Deus é a nossa testemunha, Deus é o nosso fiador. Quando nós o servimos com fidelidade, ele tem prazer nisso. Deus vê o meu proceder, vê o teu proceder. E Jó, mesmo sendo acusado por seus amigos,
de pecado, Deus via um coração reto na vida de Jó. Os amigos faltaram com misericórdia para com Jó, mas Deus, mesmo diante de toda aquela circunstância, foi misericordioso para com a vida de Jó. O que as pessoas, o que a minha esposa, o que os meus vizinhos, meus colegas, meus familiares falam a meu respeito, será que eles podem dizer o que Deus disse? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Que é honesto em seus negócios? Será que as pessoas podem ver isso? Satanás via isso na vida de Jó, mas ele tentou a Deus para quebrar a comunhão. Mas quando nós temos uma vida de temor, de fé em Deus, nada vai abalar nossa comunhão com Deus. Passaremos por provações, sim, porque Deus não nos promete facilidade na nossa vida cristã, mas Ele promete a sua presença conosco no nosso dia a dia. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Versículo 1 e versículo 8, Jó, um homem íntegro, capítulo 1, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Será que Deus pode se referir a meu respeito assim, irmãos? A teu respeito? Ou será que Deus, quando olha para a minha vida, para a tua vida, Ele se refere como as igrejas lá do Apocalipse, aquelas seis igrejas, mas tenho contra ti algo que desabona a tua conduta? Jó não tinha nada que pudesse ser dito contra ele, nada que desabonasse. Ele não era perfeito, mas ele tinha integridade. A integridade sobrepujava as suas limitações. E assim é conosco, irmãos. Se nós nos submetermos debaixo da poderosa mão de Deus, Deus estará sendo glorificado através da nossa vida. Será que Deus poderia falar a Satanás, como falou de Jó? Davi, tu é igual na igreja, tu é igual em casa, tu é igual nos teus negócios, tu é igual em teus relacionamentos, tu é um homem íntegro, tu é igual na educação dos teus filhos, tu é um homem santo, como foi Jó. Será que Deus pode dizer isso a meu respeito? O profeta Natã, quando repreendeu Davi em relação ao caso do adultério com Betsaba, em razão de Urias o Eteu, segundo Samuel 12:14, diz assim: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deste lugar, nós não podemos dar lugar, irmãos, ao inimigo. Jó não deu espaço para Satanás. Satanás o incitou contra Deus, mas ele não deu motivo. Foi ciúmes, foi prepotência de Satanás em ver a comunhão perfeita de um homem com Deus. E assim Deus deseja para nossas vidas, irmãos. Nós não podemos dar armas ao inimigo a fim dele falar mal a respeito de nós, ou o nosso testemunho falar mal do nosso relacionamento com Deus. O homem pode vender o seu caráter, mas não pode comprá-lo. Por quê? Porque um caráter se constrói. E Jó construiu um caráter de fidelidade, de intimidade no relacionamento diário com Deus. Salmos 12:1, salva-nos, ó Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Tu tens sido fiel, eu tenho sido fiel entre os filhos dos homens? Êxodo 18:21, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50 e maioral de 10. Quando Moisés se assentou para julgar o povo de Israel, ele era sozinho. Jetro, seu sogro, viu que ele estava desfalecendo e ele lhe aconselhou que escolhesse dentre o povo homens fiéis, ensinasse com base na palavra de Deus para que pudessem ajudá-lo no julgamento do povo. Homens fiéis, ou seja, que não desejam mal, homens que não são avarentos, homens que possam auxiliar na obra do Senhor, homens que tenham qualidades que agradam a Deus. Jó era um desses homens, irmãos. É um exemplo de vida de um pai fiel. Então, a nossa igreja precisa, diante da sociedade, irmãos, demonstrar na vida de seus membros, seus crentes, essa mesma integridade no comportamento. Homens capazes de representar o reino de Deus aqui nesse mundo enquanto Deus nos mantém aqui.
Por quê? Porque nós temos intimidade com o Senhor, porque não há nada que possa ser acusado contra nós. Mais uma vez digo, não somos perfeitos, mas temos a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos espelhar e vivermos no presente tempo de forma a agradar a Deus. Segundo Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se fortes com aqueles cujo coração é perfeito diante dele. Nisso, pois, procedete loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. João 4:23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que possam adorá-lo dessa forma. Deus procura homens, e aqui vale para mulheres também, vale para crianças, vale para jovens, que possam ser uma bênção na igreja local, no seu trabalho, na sua vida. Por quê? Porque vão mostrar o temor de Deus, vão mostrar que se desviam do mal e vão mostrar que são fiéis ao Senhor. Então, irmãos, a nossa igreja deve zelar por esse testemunho. A nossa igreja deve se manter firme com pessoas que tenham uma vida consagrada a Deus. E no caso, Jó é um exemplo para aquele que deseja servir a Deus de forma a agradar ao Senhor. E aí nós vemos ainda no versículo 2 e 3 que Jó tinha seus filhos. Jó tinha 10 filhos, tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos. Jó tinha 500 juntas de bois e Jó tinha 500 jumentas. Afora suas propriedades, servos, toda a riqueza, todas as maravilhas, ele era abençoado por Deus. Por quê? Porque ele era um homem íntegro perante Deus. Ele era um homem que servia a Deus por escolha de fazer o melhor para glorificar a Deus. Então Jó, um exemplo perante Deus. Segundo, Jó em relação aos homens, versículo 3. Tinha muitíssimo gado, e lá no final ele diz, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então todos os homens naquela época não podiam chegar ao que Jó tinha em termos de abastança, em termos de poder, em termos de domínio, em razão de Deus estar presente na vida dele. Era o maior de todos os homens, reconhecido pela sua prosperidade também, mas principalmente porque era um homem temente a Deus. Tudo Jó sabia que vinha de Deus e que era Deus que o abençoava. Muitas posses, nada lhe faltava para seu sustento e para sustentar outras pessoas. Por quê? Porque ele tinha prazer em sustentar outras pessoas. Era o maior de todos. Se nós tivéssemos naquela época um ranking dos mais ricos, Jó seria o cabeça desse ranking. Hoje nós temos Jeff Bezos, que é do Amazon.com, e Bill Gates, da Microsoft, que são os mais ricos do mundo. Jó estaria na frente desses homens. Se tivesse um ranking naquela época, ele seria o primeiro da lista. Então, em relação aos homens, Jó tinha uma reputação. Antes de ser rico materialmente, ele era rico espiritualmente. Ele era um homem digno diante de Deus e dos homens. O homem rico, ele muitas vezes pode não ter reputação, irmãos. Vide os nossos políticos. São abastados, mas envolvidos em projetos de corrupção, envolvidos de forma a se comprometer com a sua vida e com o seu testemunho. Mas não, Jó era rico, mas ele em primeiro lugar era um homem temente a Deus. Por quê? Porque ele sabia que tudo pertencia a Deus. Por isso que quando ele perdeu todas as suas riquezas, ele diz que nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Porque deu glória a Deus, nada pertence a ele, e nada, irmãos, nós levaremos desse mundo, mas nós temos que construir esse caráter e mostrar para os homens que nós tememos esse Deus verdadeiro. José no Egito, foi abençoado diante de Potifar, foi abençoado quando esteve na prisão. Tudo que chegava à mão de José, que José tocava, era abençoado. Por quê? Porque também era um homem temente a Deus. Jacó, Abraão e tantos outros, antes de terem muitas riquezas, eles também, como Jó, eram homens espiritualmente dignos em razão
da sua dependência em razão do seu relacionamento com Deus. Então, pense como pai, irmão, na minha e na tua vida. Pensemos nisso. Que tipo de pai tenho sido eu em relação ao cuidado da minha família, em relação ao sustento, em relação aos negócios, em relação à igreja, fidelidade, santidade? Como tem sido a minha vida? Não pense só no sentido material de prosperidade, mas aonde eu tenho posto a minha mão, Deus tem me abençoado? Não porque eu mereço, mas porque Ele vai receber glória? Tem sido eu, uma bênção para os outros? Ou temos sido um tropeço? Melhor é comida de hortaliça onde há o amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Provérbios 15:17 diz isso. Jó, um exemplo de pai perante Deus, digno espiritualmente. E também Jó, em relação aos homens, ele tinha uma reputação. Ele era reconhecido em todo o Oriente. E aqui quando fala o Oriente, irmãos, é o mundo da época. Ele era reconhecido. Tu e eu temos sido reconhecidos espiritualmente e a nossa reputação? E por último, terceiro, Jó perante a sua família. Versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó tinha uma vida tranquila, porque ele tinha um excelente relacionamento com Deus, e ele, irmão, zelava na santidade da sua família, de seus filhos. Ele era um pai com a vida espiritual focada na vida espiritual de seus filhos. Não só em suprir as necessidades materiais, mas a parte espiritual. A palavra de Deus diz que ele se preocupava, mesmo que o filho não pecasse, ele já estava oferecendo a Deus antecipadamente holocausto, ou seja, pedindo perdão por algum pecado que o filho pudesse cometer. É claro, irmãos, que cada um diante de Deus é responsável. O meu filho é responsável diante de Deus, assim como eu sou responsável. Mas essa atitude de Jó de apresentar um holocausto mostra o zelo que ele tinha em conduzir os seus filhos diante de Deus de forma santa. Ele mostrava com a sua vida aos filhos a necessidade de santidade. E é isso que Deus exige de nós como pais, como líder de família. Mostrar que a minha comunhão com Deus existe e que eu primo pela santidade. Minha pessoal, da minha casa. Porque eu tenho esse relacionamento, eu tenho essa comunhão. Quando nós temos a comunhão, temos relacionamento, nós desejamos replicar isso às outras pessoas, irmãos. Jó se preocupava com o seu testemunho e com o testemunho de seus filhos. Quanto empenho, quanto zelo temos nós tido em relação a isso, irmãos? Em relação aos nossos filhos, será que nós cuidamos a programação que o nosso filho está vendo na internet, na televisão, nas redes sociais, com quem ele está se relacionando, as amizades que meu filho tem? Ou eu estou preocupado só em satisfazer os mimos do meu filho? Como tem sido o meu preocupar? Eu estou preocupado com a santidade do meu filho? Ou eu tenho deixado ele tocar a vida do jeito que ele bem entende? Jó buscava a santidade em todas as áreas. Não permita, irmãos, não permita o teu filho ser entregue aos seus próprios prazeres e gostos, porque isso vai levar para longe de Deus. E para isso, eu, como pai, e tu como pai, precisa ser um testemunho de vida santa, consagrada, mostrar aos nossos filhos que nós dependemos de Deus e buscamos a Deus para isso. Buscar a santificação em todas as áreas da nossa vida. Não permita então que esse filho seja entregue a seus prazeres. Muitos lares hoje estão destruídos. Por quê? Porque os filhos é que mandam, os filhos é que montam no pescoço da mãe e do pai e determinam como deve ser. Dominam, lideram ao invés da liderança ser do pai. Por quê? Porque não tem um exemplo de um pai temente a Deus que se desvia do mal como o nosso servo Jó, que é o exemplo. Esta semana eu assisti no YouTube uma mensagem de Paul David Washer,
que é o autor do livro que nós usamos na Escola Bíblica Dominical, Fundamentos Bíblicos da Fé Cristã, Conhecendo a Deus, o pastor Wesley adotou como livro base para estudarmos na Escola Dominical. E em determinado momento da mensagem, o pastor Washer destaca o seguinte, que Deus, irmãos, não nos salvou para nos abençoar, mas para sermos santos. Deus não nos salvou para nos abençoar, mas para nós sermos santos. Isso é o que Jó mostrava na sua vida, irmãos. Ele tinha o que tinha, não porque merecia, mas porque Deus deu. Mas ele tinha o prioritário na vida dele, a santidade de Deus para ser demonstrada. Então não espere de Deus bênçãos materiais. Seja tu uma bênção espiritual, seja tu um homem santificado, uma mulher santificada, uma criança santificada. Jó tinha isso em mente, irmãos. Seus filhos, mesmo adultos, responsáveis já pelo seu próprio nariz, porque tinham as suas casas, ele se preocupava com as atitudes dos seus filhos. Jó tinha senso de santificação pessoal e de sua família. Isso é um pai, isso é um exemplo de pai. Quanto mais, se nós tivermos nossos filhos sob nossa responsabilidade, nós precisamos ter um comportamento como o de Jó. A visão espiritual. Então, o filho muitas vezes não sabe as dificuldades que nós passamos para chegar sustentando até os dias de hoje. Mas não sustente capricho dos filhos. Mostre a eles uma vida que agrada a Deus, que é uma vida de santidade. Não que Deus vá nos abençoar por isso, não, mas Ele vai ter prazer, irmãos, na nossa comunhão. Ele vai ter prazer em nos abençoar. Então somos desafiados, irmãos, a cultivar, a promover na vida de nossos filhos a santidade. Mas para isso, eu primeiro preciso ser um homem, uma mulher santa, para que meu filho possa ver na minha e na tua vida essa necessidade. E isso é um dever e responsabilidade do pai. 1 Crônicas 7:23, depois entrou a sua mulher e ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Eu já falei sobre isso, todo nome tem um significado. E aqui em Crônicas, nasceu um filho e o nome foi colocado Berias. Por quê? Porque a casa desse homem ia tudo mal. O filho, ao invés de ter sido uma bênção, o nome deveria ter sido colocado como uma bênção. Foi colocado como uma dificuldade. Por quê? Porque a família enfrentava problemas. Como está a tua casa? Como está a minha casa? A obediência a respeito, a atitude de santidade? Ou nós fazemos as coisas de forma com que não agrada a Deus? Berias, tragédia. Minha casa está assim, uma tragédia? Eu não tenho domínio? Meus filhos, minha esposa não me respeitam? A disciplina, falta obediência? Por quê? Porque a minha vida não tem sido, talvez, um testemunho de santidade. Então não cobre do teu filho aquilo que tu não mostra para ele. Viva a santidade, viva o relacionamento com Deus para que tu possa mostrar ao teu filho esse exemplo de vida que agrada ao Senhor. Jó se levantava, irmãos, de madrugada, mas não para ir trabalhar, não para ser um empresário bem-sucedido, não para investir as suas horas em coisas desse mundo, não. Ele levantava cedo para santificar os seus filhos. Estava preocupado no relacionamento com Deus. Como pai, nós, irmãos, precisamos ter esse cuidado, essa preocupação no nosso relacionamento com o Senhor. Privar por dar o melhor do meu tempo, o melhor da minha disposição, o melhor da minha força, do meu vigor, para que eu possa ter um relacionamento íntimo com Deus, de santidade, para que meus filhos possam ver isso na minha vida, para que eu possa ser digno espiritualmente diante de Deus e diante dos homens. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Quantos empresários bem-sucedidos que nós conhecemos, mas suas famílias estão estraçalhadas. Por quê? Porque não tem um exemplo de vida, de comunhão com Deus. São bem-sucedidos nos seus negócios, mas lembra, esses negócios, essa parte material toda vai ficar nesse mundo. Agora, uma alma
vai viver eternamente na presença de Deus se aceitar Cristo como Salvador. Ânimo, disposição, continuidade é o que nós vemos na vida de Jó em meio às tribulações. Vamos lá para o capítulo 42, versículos 12 e 13. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Antes Jó tinha 10 filhos. Depois de ter passado toda a provação, ter dado glória a Deus com a sua vida, Deus abençoou o último estágio da vida de Jó, diz no capítulo 42. Então, ele tinha 10 filhos antes e agora tem 10 filhos. Ele tinha 7.000 ovelhas, agora 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, agora 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas, e agora ele tem 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus dobrou, abençoou, duplicou aquilo que Jó tinha. Como disse Paul Washer, referindo-se lá na mensagem dele, Deus não nos salvou para nos abençoar, mas para sermos santos. Porém, Deus mostrou aqui o prazer no homem que tem uma vida santa. Ele perdeu tudo, mas em razão da sua fidelidade, em razão do seu testemunho, em razão da sua primazia em continuar servindo a Deus, Deus o abençoou dobradamente. Será que valeu a pena a vida que Jó viveu diante de Deus e dos homens? O que Jó ganhou com todo esse sofrimento, irmãos? Porque Deus deu o dobro de tudo que Jó possuía materialmente. E porque Deus concedeu só 10 filhos, ele deu o dobro em ovelhas, em camelos, em jumentos, mas filhos só foram 10. Deus não deu o dobro para Jó. Por quê? Porque tudo aquilo que havia morrido, entre animais, os bens que ele perdeu, eles se perderam. E Deus devolveu a ele. Mas os filhos de Jó, irmãos, não se perderam. Por quê? Porque lembra, Jó, versículo 5, levantava toda a madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de seus filhos, porque dizia a Deus, talvez meus filhos pecaram e amaldiçoaram ao Senhor. Então Jó não perdeu aqueles filhos, irmãos. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas os filhos ele não perdeu. Por quê? Porque ele os santificou para Deus. Então esses 10 filhos que ele perdeu, ele ganhou para a eternidade. E esses 10 que Deus a mais deu para ele, se juntarão com aqueles 10. Então ele tem 20 filhos, irmãos, porque esses outros 10 vão viver da mesma forma santa que viveram os primeiros. E vão servir a Deus. Então se encontrarão na eternidade um dia. Então ele teve em dobro os filhos, porque ele não perdeu aqueles 10. Materialmente ele perdeu, mas aqueles 10 filhos foram para a glória. Por quê? Porque o Senhor os tomou para si. Foi misericordioso. Deus foi um pai misericordioso para com aqueles filhos. Porque Deus sabe como cuidar de nós, irmãos. Então olha que lição de um homem que serviu a Deus em meio às tribulações. Salmo 127, 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o galardão. Então a situação de Jó, desde a morte de seus filhos, a perda de suas propriedades, servos, o tormento físico que passou, além dos supostos amigos falando do seu pecado, Jó nunca abandonou o Senhor. Capítulo 19, diz que porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia quem era o Redentor dele, sabia quem era o Salvador, e que um dia esse mesmo Salvador, irmãos, virá aqui buscar todo aquele que nele crê, porque não vai deixar perecer, assim como os filhos de Jó não pereceram, o nosso Salvador, quem crê em Jesus Cristo, vai nos levar eternamente para estar na presença dele. Jó 14,5, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meus meses,
e tu lhe puseste limite e não passarão além deles. Jó entendeu que os dias do homem estão contados nessa terra e não podem ser mudados, mas ninguém vai mudar a intimidade, a comunhão, a santidade de vida que Jó viveu nesse mundo. Foi um exemplo de pai, foi um exemplo de homem perante todos. Tiago 5,10 narra que meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Porque Jó foi um exemplo de perseverança. Deus, além de ter todo esse livro contando a vida dele, no Novo Testamento, ele é referido como um homem de perseverança, um homem de fé. Jó confiou no Senhor, confiou na soberania de Deus, confiou na santidade de Deus, confiou na justiça de Deus. E Jó demonstrou santidade e justiça no seu comportamento nesse mundo. Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então, irmãos, nosso desafio, a nossa responsabilidade como salvos, olhando para a vida desse homem Jó, é de obedecer, confiar e nos submeter à vontade de Deus para a nossa vida. Em meio às provações, não questionemos, não sejamos como a esposa de Jó, não venhamos a incitar o nosso relacionamento com Deus. Não, confiemos em Deus. Por quê? Porque Deus precisa ver em nós a confiança nele. E isso é uma responsabilidade de cada salvo em Cristo Jesus, de ter esse relacionamento em Deus. Jó 42:5 diz: como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu te conhecia de longe, Senhor, mas agora, com tudo que tu permitiu sobre a minha vida, eu sei quem tu é. Eu sei a tua misericórdia. Eu sei que tu é um Deus salvador. Eu sei que é um Deus libertador. É um Deus que sustenta em meio às provações, para que nós possamos ser um exemplo. Então, que Jó possa ser um espelho, um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de servo íntegro, santo, que viveu uma vida para agradar a Deus e não a si mesmo, que foi um mordomo fiel a Deus. Mesmo tendo perdido tudo, ele foi fiel porque ele sabia que estava no controle de Deus. Tudo aquilo que Deus deu para ele administrar nessa terra, ele administrou. Os bens materiais e os espirituais, que foram seus filhos, que foram santificados diante de Deus. E principalmente o testemunho de Jó, que foi para glorificar a Deus. E aquele que nos assiste, que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador, o meu desafio é para que possa também crer nesse Redentor que Jó falou, que eu sei que um dia se levantará sobre a terra. Por quê? Porque confio que ele vai vir me buscar. Se tu ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, não pode viver uma vida santa. Então o meu desafio é que possa crer nesse mesmo Salvador, nesse mesmo Libertador que Jó mostrou através da sua vida, para que tu possa, no dia que partir desse mundo, passageiro, ter teu nome inscrito na eternidade, porque o sangue de Jesus Cristo te salvou de todas as tuas culpas, de todos os teus pecados, te purificou e te deu a condição de acessar a Deus Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus possa fazer a obra em cada coração e que Deus seja glorificado com a minha vida de pai, com a tua vida de pai, para que nossos filhos possam ter o mesmo sentimento que houve em Jó, de servir a Deus, porque tem visto na nossa vida um exemplo de homem que serve ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que mais uma vez fala aos nossos corações, faça a obra em cada coração, ajuda-nos a vivermos uma vida de santidade na tua presença e que teu Espírito possa, Deus, nos conduzir nesse mundo para sermos um exemplo, não só para a nossa família, nossos filhos, mas para as pessoas que olham para nós possam ver Jesus Cristo resplandecer através da nossa vida.
Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e se nós temos alguém que não tem a Cristo como Salvador, possa nessa manhã confessar sua condição e necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.